E aí, galera, beleza? Estamos aqui, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Sei o quanto vocês estão ansiosos, com saudade de todos nós, mas vamos ficar em casa só mais um pouquinho, que já já a gente se encontra. Hoje eu trouxe para vocês um pouco das diferenças do conto e do mini conto ou microconto ou nanoconto, que também se dá o mesmo nome, são todos sinônimos. E como vocês viram naquele texto dos Olhos da Mãe, lembram que nós trabalhamos ele? Ele é um conto, né? E o conto tem uma narrativa breve, tem características, é um texto narrativo, claro, trazendo um enredo. Lembra que a gente falou sobre o enredo, né? Que o enredo é a história, a sequência dos fatos, são os seus, é o encaminhamento das ações. Os personagens, né, trazendo os personagens lá, a gente tinha a mãe, tinha a filha, logo no final a gente viu a filha da mãe, né, a filha lá que ela pedia pra menina também ver a cor dos olhos dela. O tempo, né, a gente pode perceber que o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é o tempo que a gente consegue perceber com exatidão, uma data específica, semanal, na semana, no dia. E o tempo psicológico é o tempo do personagem, certo? Isso aí traz uma outra observação sobre o tempo linear e o não linear, que a gente vai ver num outro momento. E o espaço, que é onde acontece a história. A história acontecia na casa dela, naquela casa humilde, e logo depois começou a acontecer onde ela foi morar, certo? E o narrador, né? Podendo ser narrador observador, personagem, narrador observador, ele não participa da história, ele só observa. O narrador personagem, ele participa e conta a história, e o narrador onisciente é aquele que ele conhece toda a história. A gente não sabe, ele não participa, mas ele conhece toda a história, beleza? Então, recapitulando aqui o que nós vimos sobre o conto, a gente traz um outro assunto, que é o mini conto, que vocês vão ver no livro de vocês, certo? A partir da página 30. Sei que vocês não estão com o livro, mas eu vou trazer as características para vocês. O mini conto, ele é bem menor do que o conto, certo? Dentro do conto, nós temos uma estrutura fixa. O mini conto, ou o microconto, ou o nanoconto, também pode ser chamado assim, ele não traz essa estrutura. Qual é uma das principais características? A narrativa, ela dá um privilégio à liberdade criativa. Qualquer pessoa pode criar um mini conto ou um microconto. E detalhe, a gente usa pouquíssimos, a gente tem mini contos de até 150 caracteres, né? Então ele é um gênero que é conciso, ele vai direto ao ponto, certo? A ausência de descrição, a gente não tem aquela iluminação, a gente não tem aquela explanação do espaço, do local, a gente tem mais o que? Ele vai direto ao assunto. Por exemplo, eu tenho aqui um conto que se chama Só. É um mini conto, desculpa, de Fernando Bonassi, que diz o seguinte: se eu soubesse o que eu procuro com esse controle remoto. Aqui a gente já tem um exemplo de um mini conto. Olha outro aqui um pouco maior, A Avareza, de Seu João, sexagenário, passou a vida trabalhando e juntando bens. Às vésperas de se aposentar, sofreu um infarto. Morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Ou seja, né, as mãos, aqui a gente já traz uma observação a respeito da característica do seu João. E os outros contos, mini contos ou microcontos, pessoal, a gente consegue perceber que, tipo assim, ele traz posso usar o termo, a gente consegue perceber que ele quer passar uma mensagem. Às vezes do que o próprio autor está vivendo ou que a sociedade ela coloca. Vocês podem pesquisar no
no Google exemplos de mini contos, ou microcontos, ou nanocontos, como vocês queiram chamar. E vocês vão conseguir entender e perceber que esse gênero, ele traz muito essa ideia do que as pessoas estão vivendo num determinado momento. Então, assim, eu quis trazer, já vou passar a atividade para vocês, certo? E essa atividade, ela vai trazer o gênero mini conto, ok? Para que vocês, de posse da estrutura dele, de posse das características, vocês consigam visualizar, vocês consigam entender e na hora da realização da atividade. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tá faltando só mais um pouquinho, tá certo? Um beijo e a gente vai continuar com Bom Dia com Poesia, certo? Amanhã eu vou lançar, né, a proposta do Bom Dia com Poesia para vocês, tá bom? Valeu, moçada, um abraço.